Boa tarde a todos. Fazendo uma retomada aí das logarítmicas, né, das funções. Agora nós vamos ver a parte de função. Bom, lembrando que toda função nós vamos trabalhar com tabelas e com planos cartesianos. Automaticamente nós vamos obter domínios e imagem, tá? Assim como nas funções de primeiro grau e de segundo grau. Então, aqui eu trouxe uma definição para vocês. Desculpa. Domínio da função logarítmica. Então, ele diz assim: o domínio de uma função representa os valores de x, onde a função é definida. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de exigências do logaritmo. Então, aqui eu coloquei, né? Coloquei um exemplo para vocês. O logaritmo de x mais 3 na base 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir números para esse x, para que eu consiga estar resolvendo essa continha, tá? Aí, eu fiz um outro exemplo mais fácil ainda, né? Vamos colocar aqui eu não montei esse gráfico, mas eu montei outro aqui para vocês verem. Então, nós temos aí um logaritmo de x na base 2. Então, vou atribuir números para esse x. Aqui eu coloquei números de x, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Esses são os números de domínio, lembrando que domínio representa sempre o eixo x, né? Que seriam nossas abscissas. Então, o domínio é sempre os números colocados aí para x. Então, eu coloquei aqui, ó, o domínio é 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, ok? E depois, embaixo, eu coloquei a imagem, que, na verdade, são os resultados que nós obtivemos através das nossas continhas, tá? Então, a nossa imagem, ele vai do -2 até o 2, tá? Aqui, eu fiz as continhas com vocês. Então, eu vou fazer uma a uma com vocês, para vocês relembrarem como é que faz a nossa continha do logaritmo, tá? Só deixa a minha bolinha aqui acabar. Aí. Então, nós temos aqui, ó, o log de 2. Quando eu coloco isso daqui, ó, né? No primeiro número do domínio, que é, ó, 1/4, então vai ficar log de 1/4 na base 2, que é igual a x. Vou fazer a bolinha. Então, 2 elevado a x, que é igual a 1/4. Certo? Isso significa o quê? O que é esse 1/4? 1/4, aí eu vou lá na minha propriedade da potência. Eu sei que 1/4 significa 2 elevado a -2, né? Dentro da potência, lembra? Quando a gente tem fração e transforma em potência negativa. O 4 é 2 ao quadrado, por isso que o 2 ao quadrado fica negativo, ok? Então, aqui nós vamos ter 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a -2. Cancela-se, né, na verdade, aí os nossos 2, né, porque esse 2 aqui, ele tá muito... Nós vamos cancelar os 2, que são as bases iguais, e o que sobra para mim é o 2 elevado a 2. Então, obtive o meu resultado dessa primeira continha. Agora, se eu for fazer... Agora, eu vou fazer o log de meio, que é o segundo. Agora, eu vou usar o meio, ó. Então, o log de meio na base 2. Como que vai ficar isso? Eu vou lá. Vou deixar um pouquinho maior isso aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Como se eu pusesse o x aqui. Então, 2 elevado a quanto que vai dar
a bolinha, ó, 2 elevado a quanto que vai dar 1,5. Então, eu vou colocar lá, 2 elevado, vou copiar esse aqui. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x. Dois elevado a x, que é igual a 2 elevado a menos 2. Ou melhor, né? No caso aí agora é menos 1. Por que menos 1? Porque, ó, 1/4 é 2 elevado ao quadrado. Agora, 1/2 é 2 elevado a menos 1. Então, eu mudei por causa da minha potência, ok? Neste caso, o x aqui vai ser menos 1. Então, coloco aqui embaixo, x é igual a menos 1. Certo? Pronto. Agora, eu vou colocar aqui o log de 1 na base 2. Então, vamos lá de novo. Vou lá e vou colocar aqui, ó. Vou copiar. E vou colocar aqui. Agora, eu não vou fazer com o meio mais, né? Vou fazer apenas com 1. Então, qual é o número elevado a quanto? O 2 elevado a quanto que vai dar 1? Aí, nós temos lá a nossa propriedade da potência, que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, para dar resultado aqui, eu sei que o meu x, na verdade, é x igual a zero, tá? Aqui tá bem simplesinho para entender. Aí, depois eu vou colocar 2 elevado aqui novamente. A próxima continha será do 2 elevado a 2. Então, nós temos 2 elevado a x, que é igual a 2. Quanto que eu elevo aí? O 2 para achar o 2 de novo? É um 1. Então, vai ficar a mesma situação aqui, ó. Né? Nós temos aqui uma cópia desse aqui. E eu vou obter aqui o 1, né? Então, 2 elevado a x, que é igual a 2. É o 2 igual a 1. Então, no caso, nós temos aí o x igual a 1. Certo? E, por fim, nós vamos fazer o último número, que é o número 4. Para achar o número 4, lembrando que a gente utiliza o 2 ao quadrado, né? Então, eu sei que vai ficar o 2 elevado a 4 aqui, tá? Então, neste caso, é o 4. Então, 2 elevado a quanto que vai dar 4? É 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2. Certo? 2 elevado a 2. E, automaticamente, eu tenho o número 2, que eu encontrei como x igual a 2. Então, nós temos os resultados das nossas continhas feitas aqui. Então, nós temos o menos 2, que tá aqui, o menos 1, que tá aqui, o 0, que é esta continha aqui, e eu tenho o 1 e o 2, certo? Feito essas continhas, eu vou pegar esta tabela
E vou trazer ela para cá. E vou trabalhar em termos do plano cartesiano. Para fazer o plano cartesiano, a diferença dos planos cartesianos que nós fazíamos lá atrás é que nós vamos utilizar para cada centímetro 2 quadradinhos. Então, nós temos lá, né? Ó, para cada centímetro, ó, tem 2 quadradinhos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com 1/4 e 1/2. Então, precisa ser bem feitinho o gráfico, senão ele não dá certo, tá? Então, o que nós vemos aqui? Bom, primeiro os pares ordenados. 1/4 e menos 2. Então, 1/4, ele é 1 centímetro dividido em 4 partes. Então, ele vai ficar bem aqui no meinho, ó. No meio do quadradinho. Então, vou pegar uma bolinha e vou colocar, ó, 1/4, ele tá no menos 2. Então, ele tá aqui, ó. Bem aqui, no meio. Certo? Aí, meio, menos 1. Então, pego a outra bolinha e vou lá no menos 1, ó. Meio aqui do X, menos 1. Agora, eu vou pegar o outro gráfico, que é 1 e 0. Então, 1 e 0. Vou lá e pego outra bolinha, vou para o próximo. O próximo é 1, o 2 e o 1. 2, 1. E o último, que é o 4, 2. Então, o último é o número 4 e 2. Feito isso, eu vou traçar a minha linha. Eu vou traçar a minha linha. Uma vez que eu tracei a minha linha, subir um pouquinho. Uma vez que eu tracei a minha linha, eu consigo enxergar o nosso logaritmo dentro do gráfico. Bom, agora presta atenção no que a Pro vai colocar, que é a análise do nosso gráfico. Bom, logaritmo sempre vai ficar nesta parte do plano cartesiano. Vocês nunca vão encontrar logaritmo para a banda de lá, hein? É sempre do lado direito do plano cartesiano, utilizando sempre o quadrante 1, que é esse aqui, e o quadrante 4, tá? Que é o de baixo. Então, o que nós conseguimos analisar neste gráfico? Que à medida que eu vou aumentando o valor de x, a minha reta vai subindo. Certo? Então, isso significa o quê? Que ela é crescente. Então, eu sei que o primeiro ponto, esta reta logarítmica, ela é crescente, portanto, o x é sempre maior do que 0, né? Ó, os números de x não é tudo maior do que 0? Por isso que ela se torna crescente. E depois o domínio sendo colocado na linguagem matemática como x pertencente aos reais, tal que, né, menos 1/4 menor ou igual a x e menor que 4, quer dizer, ele está entre esses dois valores, né? Lembrando que se eu tenho tracinho de igual embaixo, tracinho embaixo do sinal, significa que esses dois números entram. Olha a imagem a Pro não colocou tracinho, significa o quê? Que ele está entre esses dois números, está entre menos 3 e 5, que são os resultados que nós encontramos aqui, tá? Tudo bem? Entre menos 3 e 2, não 5, tá? Então, aqui está a análise do nosso gráfico. Então, toda vez que eu fizer um gráfico logarítmico, eu tenho que interpretar quando é crescente ou decrescente, qual é o domínio e qual é a imagem dele. Aqui eu coloquei umas definições, tá? Então, a definição de função crescente é quando A for maior do que 1. Ó, isto é muito importante, tá? Então, A for maior do que 1. Isso é importantíssimo. Então, quando o meu A for maior do que 1, eu sei que ele vai ser crescente, certo?
E o formato dele é assim. Nunca vai encostar no eixo Y, tá, gente? Ele pode chegar bem pertinho, mas ele nunca passa. E nós temos em contrapartida a decrescente, que a decrescente é quando os números são maiores que zero e menores do que 1. Ó, isto aqui é muito importante. Ó, para ser decrescente, ele tem que ser, vou grifar, olha lá, ele tem que ser maior do que 1, ou maior que 0 e menor do que 1. Aí eles são crescentes. Então, aqui, ó, o início dele, ele sempre vai ser entre 0 e 1, para ele dar o formato de decrescente, ok? Agora, vocês têm para resolver os exercícios da apostila 3, da atividade 20 até a 38. Coloca, por favor, lá na plataforma, que eu vou deixar aberta até o dia 22/9, para que esses exercícios sejam postados lá no Classroom, tá bom? Lembrando que vocês só podem acessar o Classroom com o e-mail institucional, tá? Isso é muito importante. Então, um beijo, gente, e até a segunda-feira.